Olá, esse é o terceiro episódio do Globalcast in the House. Eu sou Mariane e vou fazer aí o diálogo deste momento com vocês. Faço parte do time da Global. Estou muito feliz porque hoje a gente vai falar de um tema que tem sido muito falado. O tema é sobre saúde. Isso mesmo, a gente tem ouvido muito falar e eu trouxe duas colegas nossas para a gente conversar um pouquinho. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês se apresentassem. Ana, diga para nós quem é você, por favor. Bom, eu sou a Ana, eu tenho 26 anos, eu comecei nessa vida fitness, né, como as pessoas dizem, desde a pandemia, então tudo começou lá na pandemia. Eu já tô na Global faz um ano e 2 meses, mais ou menos, e vou falar um pouquinho sobre a minha vida fitness, né, o que eu faço, o que eu treino, a minha alimentação. Logo a Ana conta os segredos dela pra gente, tá? Aguardem. Ana, me diz uma coisa, você faz o quê? Você trabalha com o quê lá dentro da Global? Eu trabalho no planejamento. Planejamento. Opa! E agora, vamos lá, Cláudia, nos conte quem é você. Então, me chamo Cláudia Bonomini, eu atuo ali na Global desde setembro de 2023. Eu sou hoje estudante de nutrição, de biomedicina e de educação física. Eu amo essa área da saúde e faço também aulas de dança, aulas de funcional, aulas de academia, que é o que vem me ajudado cada vez mais com saúde e bem-estar. Uau, gente, quanta coisa boa! É muito legal quando a gente vê pessoas que têm o seu trabalho e mesmo diante da sua situação, né, de trabalho e outros compromissos, descobrem essa questão de cuidado, de autocuidado, de saúde. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso. Mas antes de começar, eu queria convidar vocês e as pessoas que estão aqui nos escutando para que a gente sentasse numa postura bem ereta com a nossa coluna. E nós vamos fazer 3 respirações conscientes para que a gente possa chegar, né? Diz que quando a gente começa a viver, a primeira coisa que a gente faz é respirar, né? E a última coisa que a gente faz nessa vida é respirar. E às vezes a gente esquece que na respiração a gente pode encontrar algumas questões aí que a gente precisa, principalmente de tomada de consciência. E para falar de saúde, eu acredito que sem consciência é difícil a gente construir uma vida com mais saúde, né? Uma vida com mais significado, talvez. Então vamos lá, eu queria convidá-las então para a gente fazer 3, inspiração e expiração, tá? Vamos começar. A primeira, a gente vai inspirar pelo nariz e soltar lentamente também pelo nariz. Mais uma vez. A última vez. Chegamos agora, então. Às vezes é preciso parar e respirar para sentir, né, o corpo da gente, para sentir o estado que a gente está. Agora a gente chegou aqui. Para começar, antes de mais nada, eu queria trazer aqui alguns dados que eu estava pesquisando e acho que é bem importante a gente falar disso para depois entender por que vocês estão nessa trajetória aí de vida, tá? Só uma coisinha, a Ana tem quantos anos, Ana? Tenho 26. 26 e a Cláudia? 39. 39. E eu tenho 52, 53. Eu já nem sei mais. Mas, enfim, o que é legal é que a gente tem... E a gente tem o Rodrigo, que está lá nos bastidores, que tem 20 anos. Então, aqui a gente está com um monte de pessoas com gerações diferentes, mas que, de uma certa forma, estão conectadas com relação à questão da saúde. Vejam só, eu estava verificando e as pesquisas demonstram que em 2044, cerca de 48% dos adultos brasileiros serão obesos. 48% das pessoas brasileiras. E outras 27% estarão com sobrepeso. Se a gente somar 48 e 27, é um número de quase 100% da população estará diante desse cenário, né? Isso me deixa um pouco assustada,
Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para esses dados, eu sinto mais vontade ainda de continuar nesse movimento de trazer a saúde como pauta, né, de discussão, de reflexão e de tomada de consciência. Também pesquisei um pouquinho sobre a questão do tabagismo, né, que eu acho que é um fator que precisa ser falado. É interessante que a gente vê uma diminuição, mas, em contrapartida, a gente vê se destacar um aumento do uso dos dispositivos eletrônicos para fumar, que inclusive é proibido a venda no Brasil. Então isso preocupa muito porque esse aumento de cigarros eletrônicos está principalmente na população jovem. E a gente ouve falar, não, isso não faz mal. Mas existem pesquisas científicas que demonstram que isso faz mal, né? Com relação ao sedentarismo também, né, eu fui dar uma pesquisada e, olha só, esse é um dado de 2023, revelou que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas. 52%. Imagine isso, por isso que uma coisa conversa com a outra, né? Por isso que a gente tem aí o número de obesidade ali como sendo alarmante, né? Daí também a gente percebe o seguinte, com relação à depressão e ansiedade, isso está muito falado, né? Isso está em várias reportagens, está divulgado aí, que o Brasil está entre um dos países com mais nível de depressão, se eu não me engano ele está em quarto, e ansiedade no mundo, né? Então a gente vê aí a doença, na verdade a pesquisa diz que será a doença mais comum mundial até 2030, a questão da depressão e ansiedade. A gente percebe que as condições econômicas, parte, né, da questão da falta de acesso a recursos, mudanças de nível hormonais, condições, né, para que eu possa acessar aí outro universo e daí não procurar, até a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de medicamentos e tudo mais, né? Então a gente percebe cenários bem preocupantes, né? E quando a gente fala de saúde, eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter, né? A gente está falando de um corpo, eu sempre cito, nunca mais esqueci, porque aquilo foi muito forte para mim quando eu escutei há muitos anos atrás o Drauzio Varela falar, né? Que a gente tem um corpo, que ele falou assim, se a gente não cuidar da casa onde a gente mora, aonde a gente vai morar, se referindo ao nosso corpo, né? Então somos corpo, somos mente e somos espírito, né? Não, e daí não na questão religiosa, mas nós temos esse conjunto, nós não somos separados, somos íntegros. E daí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E claro, agora eu quero realmente escutar as histórias de vocês. Ana, a gente estava conversando antes e tu trouxe aí o momento de virada aí da tua vida. Conta agora para nós como foi isso, me traz mais detalhes, divide um pouquinho disso com a gente. Então, tudo mudou foi em 2020, na pandemia. No começo da pandemia, eu decidi que eu precisava mudar. Daí eu comecei a fazer exercício físico, mas essa academia começaram a fechar, tudo começou a fechar. Daí mesmo assim, eu continuei fazendo exercício em casa. Eu corria na varanda de casa, pra ter uma ideia. Eu pegava a minha varanda um pouquinho grande, eu ficava dando voltas na varanda e fazia meu exercício ali. Só que a minha alimentação ainda não era, controlada. Eu ainda não tinha entrado na questão da alimentação. Mas nessa época, eu já comecei a gravar vídeos também pra internet. Então, eu comecei a ver esse mundo e falei, legal, vou mudar minha vida e vou mudar de outras pessoas. Daí, eu comecei também a mudar minha alimentação também. Então, eu comecei a comer intuitivamente, porque eu não tinha muito conhecimento, então eu só via, se eu comer menos do que eu gasto, então eu vou estar emagrecendo, vou estar perdendo peso. Porque na época eu pesava 79 quilos. Então eu tava com sobrepeso, tava sedentária, eu tinha até arritmia cardíaca. Então era o nível de sedentarismo. Com 20, porque tu tá com 26 agora. Eu tinha 23 anos, 23 anos. 23 anos, 22 anos. Então, a minha vida tava totalmente diferente. Eu nem parecia ter, 22 anos, parecia bem mais velha. Tanto como hoje as pessoas falam, tu parece muito mais nova do que antigamente. Porque realmente eu era uma pessoa sedentária, vivia na cama, assistindo... Não que assistir série seja ruim, mas, eu fazia basicamente só isso. Assistia, trabalhava e estudava. Porque na época eu fazia faculdade, né? Então, era só isso que eu fazia. Eu saía, não ligava muito pra minha vida, assim, questão de saúde. Eu tinha também ansiedade e depressão.
Então, eu tive ansiedade e depressão por muito tempo, no tanto que o meu médico só me liberou porque eu comecei a fazer atividade física. É muito interessante isso, né? Porque o exercício físico, ele é citado para todas as situações de doença, o exercício físico sempre é um dos primeiros, né? E que legal tu poder te conectar com isso, né? Ele foi como se fosse o antídoto para te poder sair desse cenário, né? Sim, foi a virada de chave, né? Então, basicamente, eu vi que aquilo ali me ajudaria a sair de várias situações que eu tava passando na minha vida. Então, a Ana Luísa de 2020 antes, assim, mudou totalmente. É claro, né, que a depressão e a ansiedade não é só o exercício físico que vai me ajudar. Ainda fiz tratamento, ainda faço tratamento, às vezes, por conta da ansiedade, que eu tenho bastante ainda. Mas o esporte, quando eu vou correr na rua, gente, minha cabeça fica, tipo, totalmente é só aquilo, os pensamentos, nossa, é maravilhoso. Então, a sensação de fazer alguma atividade física muda muito. Então, correr de manhã pra mim Você corre de manhã cedo. eu corro de manhã cedo. Eu gosto de fazer isso de manhã cedo porque nosso dia flui de um jeito muito diferente. Com certeza. Até eu trouxe um dos livros que pode ser uma referência e ajudar, que é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, né? E ele traz também isso, como usar o relógio biológico para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais saúde e energia. Esse livro ele vem contextualizando e ele traz a questão do esporte e o quanto você pode se adaptar, mudar os seus hábitos, né? E daí, por exemplo, fazer exercício de manhã cedo pode transformar a sua vida. Beleza, a Ana é um exemplo vivo, então, de transformação. Cláudia, conta um pouquinho também do teu processo pra gente. Então, você estava falando ali a questão da obesidade, né? A obesidade e a saúde mental, eles estão muito correlacionados. Muitas pessoas hoje que é obesa, foi questão ou da ansiedade ou da depressão. E eu vivi muito esse lado também, né? Então, o que aconteceu? Eu tive um luto em 2022 da minha avó, ela faleceu em maio de 2022. E o meu pai no ano seguinte, em fevereiro de 2023. E eu já tinha perdido minha mãe antes, tipo, 10 anos antes. Então, para mim, foi um baque muito grande. E eu acabei sentindo que realmente eu não estava mais tendo sentido para a vida, sabe? Por mais que muito nova, ainda com meu marido e minha filha, mas assim, não foi uma fase fácil. E aí eu fiquei por um tempo para conseguir sair disso, eu não quis procurar nenhum atendimento, que eu falhei nesse ponto, eu deveria ter procurado um atendimento, mas eu não quis. Então, é agora esse ano que foi a minha mudança de chave também, onde, claro, pelo menos eu não parei de estudar, isso, né, que eu mais gosto, eu só tive mais vontade de procurar outras coisas para ocupar minha mente. Tanto que agora também faço academia, zumba, que eu estava falando, né? E isso que tem me ajudado cada vez mais, assim, a levantar mais feliz, mais disposta, com mais energia. Então, assim, eu era uma outra mulher no ano até 2024, né? Há pouco tempo Há atrás. pouco tempo atrás, e no início do ano, então, que eu tive essa virada e, graças a Deus, eu consegui deixar isso de lado e consegui focar só em coisas boas, pensamentos positivos, enfim. Cláudia, essa questão que tu está trazendo, né, e a gente percebe, né, todos nós, de uma certa forma, podemos ter sido vítimas disso, que às vezes a questão das nossas angústias, das nossas ansiedades, enfim, né, das nossas dores, são tratadas pela boca, né? E o pior é que eu estudo isso. E aí eu falava com o meu professor, meu Deus, eu estudo isso, eu sei. Mas assim, pra gente ver o quanto que é complicado quando envolve essa parte mental. Sim. Sabe? Então é sempre bom, às vezes, até um acompanhamento junto com o nutricionista, além do educador físico também, também tá em consultas com um psicólogo, né? Para poder, em conjunto, então, poder essa pessoa ter a sua melhor versão de si. Porque não dá para tratar separado, né? A gente sabe que a medicina, talvez não antigamente, porque eu não sei como é que era, mas ela teve a medicina tradicional, que chegou um momento, estava dando uma olhada esses tempos, chegou um momento que primeiro a medicina tratava o ser como integral e depois ela quebrou, né? Foi colocando em pedaços. E nós não somos pedaços, nós somos integral. Então, se eu trato a minha mente, trato o meu corpo, eu vou tratando de forma sistêmica, eu tenho condições de sair. Claro que cada um, eu sempre digo, né? Cada um tem uma porta de acesso. Né? Às vezes, a minha porta de acesso vai ser o esporte, a minha porta de acesso vai ser relacionamentos mais saudáveis, né? Andar com gente mais legal, que me faça bem.
a minha porta de acesso vai ser ir para a natureza, né? Cada um tem uma porta de acesso. Mas quando a gente começa a olhar essas diferentes perspectivas de nós como ser humano, a gente consegue talvez chegar mais rápido nesse processo de consciência e de transformação, né? E falando nessa questão da comida, muitas vezes a gente sabe disso, a gente não está se alimentando porque a gente está com fome real, física, né? A gente muitas vezes está alimentando as nossas angústias, as nossas dores, né? Então, entrar em contato com isso também é importante, né? Por isso que a gente vai procurando isso, né? E tentando aí de diferentes formas, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí, porque eu considero que a gente tem alguns pilares aí, na verdade. A gente tem vários pilares, né? Quando a gente fala em saúde, a gente amplia o conceito, que é o conceito de bem-estar, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre alimentação. Vamos lá, o que mais funciona? E eu acho que cada um tem um estilo, né? Mas o que mais funciona para vocês? Para ti, Cláudia, como é que mais funciona? Porque assim, ó, vocês têm uma rotina de trabalho, né? Casa, essa coisa toda. Como é que tu faz para tua alimentação ser legal? Então, costumar ser o mais saudável possível, cuidar muito dos alimentos, né? Quando você vai fazer a sua marmita ali. Então, muita fruta, legume, verduras. Muito importante que o prato seja colorido. Quanto mais colorido, mais vitaminas você vai ter. Muitas vezes cuidado com excesso, porque nem sempre, vamos supor, eu tô ali com a minha alimentação saudável, vou encher demais o meu prato. Não, isso também não vai ser legal, sabe? Então, você tem que fazer de uma forma harmônica, ter o equilíbrio. Né? E, claro, cada um com suas dietas, digamos assim, porque tem aquele pessoal que é vegano, tem o pessoal que tem intolerância ao leite, então cada um cuidar. Saber o que o seu organismo, né, pode processar, né? Tu falou agora um pouco sobre essa questão do alimento, né, de não passar do limite. Existe um estudo que foi feito, né, das zonas azuis, onde, inclusive, tem um livro aqui, das zonas azuis, ó. Esse na verdade, eu comecei a olhar ele, mas ainda não aproveitei. Ele fala, né, sobre a solução para comer e viver como os povos mais saudáveis do planeta. As zonas azuis foi um estudo que foi feito, né, e eles identificaram as pessoas mais felizes que existiam no planeta, e uma das questões era o alimento. E eles perceberam que essa população nunca ficava de barriga cheia. Eles sempre comiam de acordo com o que precisavam, eles não passavam do limite, né? Então, eu acho que isso também é muito importante. Às vezes a gente brinca, né? A gente come pelos olhos, né? Mas, na verdade, se a gente controla isso pode ser muito melhor, né? E entendendo o nosso tipo, que o nosso corpo precisa, a nossa fase, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa mais velha, mais madura, que tô aí, já passei dos 50 e eu já sei que o meu organismo precisa mais de proteína do que carboidrato, né? Então eu tenho que equilibrar e ter consciência disso. Mas me conta qual é o teu segredo na alimentação. Então, eu tenho uma alimentação de atleta, basicamente. Então, eu tenho acompanhamento com nutricionista e com personal. Então, minha alimentação, ela é basicamente um pouquinho mais restrita em alguns momentos. Então, agora que eu não tenho uma luta, tenho luta só em julho, que eu vou lutar de volta. Então, dia 13 de julho eu vou lutar pela primeira vez em luta mesmo, porque normalmente eu fazia luvão, né, que era interno. Aonde é isso? Eu vou lutar pela Thai Box Brasil, aqui em Joinville mesmo, que vai ter. Então, tipo, tô muito ansiosa e muito feliz. Vamos lá fazer torcida pra ela, hein, galera? Que vai ser a primeira vez que eu vou estrear realmente numa luta, porque normalmente só faço luvão, que é interno. Também é uma luta, só que é entre a nossa equipe mesmo, então é mais tranquilo, assim. Mas é bem legal. Então, agora eu tô fazendo uma alimentação para mim manter o meu peso. Então, eu acabo comendo, de manhã cedo faço meu café, ovo, pão, então frutas também. Daí depois eu faço um lanche, eu faço meu almoço. Eu faço seis refeições no dia, mas eu tento controlar tudo certinho. É tudo pesado, minha alimentação. Mas o que eu falo é para as pessoas que querem se alimentar bem. Não precisa seguir esse padrão. Porque a minha vida realmente é de atleta e tal, eu tenho uma restrição maior, eu faço refeição livre, descontrolada, então é tudo mais controladinho. Mas quando não tô, gente, é só comer, tipo, saudável, sabe? É manter o foco, eu vou de manhã, vou comer um pão com ovo, uma fruta. Fazer um lanchinho da manhã ali, 9h30, 10 horas, sabe? Uma fruta também, botar uma aveia. No almoço comer
aquela questão 50% salada, daí depois divide o resto entre carboidrato e proteína. Isso super funciona, sabe? E não pular refeições. Não passar fome. Que o segredo pra tu comer saudável é não passar fome. Porque muita gente fala, então eu não vou poder comer nada. Não, tu pode comer de tudo. É saber comer. Saber se controlar. Eu posso comer uma pizza? Pode comer uma pizza. Não tem problema. É saber controlar aquele Só não momento. comer pizza todos os dias, né? Sim, se tu comer uma vez na semana, não vai fazer diferença se você tem uma dieta, você tem uma... É que não é dieta, né, que a gente faz, né? É comer bem. Um estilo mais saudável. É um estilo saudável, porque dieta fica... a dieta é o que os atletas fazem. Eu faço uma dieta. Mas fora disso, gente, não é fazer uma dieta. Então, acho que o segredo é comer de tudo, sabendo o que tu tá comendo e comer bem. Eu tava esses dias também escutando, assim, e o médico falou, era uma médica, ela falou assim, que se quer saber se está comendo bem, cara, vai cozinhar, né? Vê o que tu tá cozinhando, o que tu tá colocando, né? A gente sabe que a indústria alimentícia, ok, tem coisas legais, foi importante, mas a gente é uma indústria, ela quer fazer o que a gente consuma cada vez mais, né? Então, quando a gente tem aquele descasque mais, né, desembale menos, que todo mundo fala, e de fato se a gente descascar mais, desembalar menos, a gente vai ver que a nossa qualidade de alimentação cada vez melhora. Eu peguei uns dados ali da OMS que diz o seguinte, que ela recomenda que açúcares, né, livres não ultrapassem a 10% das calorias diárias, né? O impacto do açúcar, principalmente do refinado, dentro da saúde, né? É incrível porque às vezes eu sei porque eu também eu sou mãe, né? E a gente achava bonitinho dar doce para as crianças. A gente tinha isso, né? E depois quando tu vai começando a ter mais consciência, tu percebe o quanto o açúcar ajuda no ganho de peso, o quanto ele ocasiona doenças cardiovasculares, doenças do fígado, o impacto do açúcar, e daí tem mais um livro, olha só como é que eu sou louca do livro, né, galera? Que é o Cure Seu Cérebro, e daí eu tenho um outro que é Mude Seu Cérebro, Mude Seu Cérebro, Mude Seu Corpo. E esse aqui é o Cure Seu Cérebro. E esse livro ele traz o impacto do açúcar no nosso cérebro. Por isso que às vezes a gente fala na doença mental, inclusive, e acha que é só um caminho. Não, às vezes a gente inclusive sabe que faltas de vitaminas podem ocasionar depressão. E daí eu trago aquela questão, cara, nós somos integral, nós não somos separados, né? Então, e a alimentação é um dos grandes pilares na nossa vida, né? E é difícil mudar, porque a gente foi educado num sistema, o nosso ritmo de vida, a gente se boicota falando, né? Eu não tenho tempo para fazer minha comida. Acha que, né, não tem tempo para esse tempo que deveria ser dado, né? Que é para cuidar da nossa alimentação. Bom, a alimentação, vocês já, né, nos trouxeram, assim, o quanto ela é importante na vida de vocês. Cláudia, inclusive, né, está se formando em nutrição. Esse ano, sim. Esse ano, então, a Cláudia vai vir fazer palestra pra gente lá, para todo mundo. Cláudia, vamos mudar esse nosso estilo de alimentação aí da galera. E eu vejo como a gente deve fazer esse movimento, né? Porque... E às vezes é falta de informação, ou melhor, falta de saber onde pesquisar, né? De ter interesse e consciência de onde pesquisar, porque a informação está disponível. E eu acho que a gente precisa falar mais sobre essa questão da alimentação. Mas um outro grande pilar, e eu queria perguntar para vocês, porque eu não sei como é que é o de vocês, é a questão do sono na nossa vida. O sono tem um grande impacto na nossa questão de saúde. Como que é o teu sono, Cláudia? Conta pra gente. Cláudia, conta pra gente. Já volta, né? Então, nesses últimos dias, eu sei que a gente precisa dormir ali pelo menos 8 horas, mas assim, nesses últimos dias tá bem corrido para mim, porque eu tô no meu tempo de estágio. Então, tá tudo aí certo. releva, tá tudo certo. Mas eu ainda consigo 7 horas. Então, assim, e o bom é que, assim, eu vivo nesse mundo caótico, né? Muita correria e tal. Mas eu sei que eu tenho momentos que eu preciso parar. Então, é isso que eu, graças a Deus, conseguindo fazer todo esse equilíbrio, assim, para poder conseguir passar por toda essa fase, que não é fácil, né? Trabalho, família, estágio, estudos. Então, mas quando a gente tem um sonho, um objetivo...
Então, no final, acaba Faz dando tudo parte certo, daí. faz parte. O Uhum, mundo espiritual também é muito bom, né? Envolve ajuda. tudo, né? A saúde, de uma forma, ela tem toda essa amplitude, né? Que é a questão física, mais mental, social, espiritual. Isso Então, é muito mesmo. importante cuidar de tudo e é o que eu tô tentando fazer. Perfeito, esse é o melhor caminho. E claro, eu acho que não existe essa coisa assim, não é um gráfico que seria todos os pontos na mesma linha. Tem horas que a gente vai precisar estudar mais e daí vai ficar um pouco deficiente numa coisa, tem horas que a gente vai, né? Isso é normal, nós não. É como eu digo o coração, né? Ele fica fazendo assim, então a nossa vida, de uma certa forma, é isso aqui, né? Mas claro, se a gente tem que ter consciência de que, beleza, agora neste momento eu estou me dedicando mais nisso, mas eu não esqueço da importância de outras questões na nossa vida, né? E como é que é o teu sono, Ana? Então, o meu sono, ele não é tão perfeito assim. Eu chego em casa da luta 11 horas da noite, Tarde, então é bem tarde. Mas eu tento dormir sempre até umas 6 horas da manhã, 6:30 da beleza? manhã. Então, o que eu falo para as pessoas é não se baseiam, às vezes, na internet. Porque tem gente que mostra, eu acordo 5 horas da manhã, vou correr. Mas não é assim. Você dorme bem para você poder acordar 5 horas da manhã? Uhum. Então, as pessoas, elas vão muito pelo que elas veem. Então agora eu vou ter que acordar todo dia 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, vou ter que dormir cedo. Não, são vidas diferentes. Isso, Então cada um perfeito. tem sua vida e cada um tem seu momento de vida. Então hoje meu sono tá assim, não tá tão bom como deveria estar, mas são momentos. Eu sei que em alguns momentos da minha vida eu vou ter que me sacrificar um pouco de algumas coisas para ter outras coisas. E nesse momento Sim, tá até indo porque tem essa questão, né, de tu ser atleta. E isso, claro, existem já os estudos que demonstram que não é a quantidade de é a horas de sono, qualidade é a do sono. qualidade, né? E daí existe uma questão que tem sido muito impactada na saúde das pessoas, que interfere na questão do sono, que é o uso excessivo de mídias sociais, né? E daí para N situações. Eu acho que a mídia social ajuda quando, por exemplo, se eu te seguir, tu pode ser minha inspiradora, né? Mas ao mesmo tempo posso estar me viciando na utilização, né? Que causa um impacto significativo na questão do sono, né? Por exemplo, a gente sabe que fazer práticas antes de dormir, a higiene do sono, ela é muito importante. Ainda mais, eu acho que na tua idade a gente ainda é diferente o nosso relógio biológico, por exemplo, do que na minha idade, né? Quando tu vai ficando mais madura, aí tu vai equilibrando, entendendo a importância maior ainda do sono, né? E não é por quantidade, mas, por exemplo, quando você vai dormir, como você faz? Você fica no celular até a hora que você está na cama? A gente está prejudicando a nossa qualidade de sono. Quando você chega, né, por exemplo, tu chega já tarde, né? Se tu ficar ali ligada no celular, apesar de que tu produz conteúdo, né? Uhum. Mas se tu ficar ligado, tu sabe que quando tu deitar para dormir, o teu cérebro vai ficar processando aquilo. Então, assim, existem práticas que a gente pode fazer. Por exemplo, se afastar do celular antes de ir para a cama, né? Outra prática que é eliminar a luz branca à noite dentro de casa, né? Então, tem vários detalhes. A gente usa, tem pessoas que usam, eu uso quase todo dia o óleo essencial no difusor, né? Tem pessoas que usam o som para poder colocar num estado mais de relaxamento. Práticas, às vezes, né? Enfim, N coisas para que a gente possa ter uma qualidade de sono, né? Então, a gente falou de alimentação, a gente falou de movimento. Assim, movimento, gente, é o seguinte, ele tem que existir, né? Não tem, o homem, nós, seres humanos, não fomos feitos para ficar parados. Nós fomos feitos para nos movimentar, certo? Não importa a atividade física, né? Não Desde que você se importa. movimente, faça qualquer coisa. Não tenho tempo. Corre na rua, caminha com o cachorro, É. sabe? Tipo, faz uma dança na frente da TV, bota um vídeo no YouTube e dança. Então, assim, eu acho que o movimento Levanta, senta da cadeira, né? sobe a escada, desce a escada. E sabe o que é? A gente sabe que, por exemplo, a população está cada vez mais envelhecendo, né? A gente está num declínio agora. Nós teremos daqui a alguns anos muitas mais pessoas velhas do que novas, né, tal. E essa questão do movimento tem muito a ver com essa longevidade, né? A pergunta é, quando você tiver com 70 anos, como você vai querer estar? Você vai querer que alguém tenha que te levar no banheiro? Você vai querer que alguém te ajude
né, a se locomover, ou você vai querer se virar sozinho, né? Aos 70 anos, a gente ainda estará numa vida, porque a população cada vez vai envelhecer mais e viver mais. A questão é como nós queremos viver. E ela começa com todas essas ações que vocês têm no dia a dia de vocês, né? Começou com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, começou com 50 anos. A gente, nunca é tarde para a gente começar. Mas, assim, eu queria, como é que a gente, vocês me ajudassem, assim, qual é o principal conselho que vocês dariam para alguém que ainda não começou? Qual é o primeiro passo? Não deixe para segunda-feira. Não deixe para segunda-feira, perfeito. E procurar uma junção de tudo, né? Cuidar da alimentação, cuidar do sono, cuidar da quantidade de água que você está consumindo, fazer os teus exames periodicamente, não ingerir medicamento por conta, até mesmo quando é de vitamina. O que acontece? Hoje a gente vê muitas pessoas que usam polivitamínico, né? E acham que, se eu tiver usando esse medicamento, tá tudo certo, porque eu vou absorver o que eu preciso e o que não eu vou excretar. E não funciona assim. Então, assim, às vezes você já tá ok para uma certa vitamina, e aí você vai consumir, acabou virando em excesso, e o excesso vai começar a te prejudicar. Então, pode dar dor de cabeça, pode dar problemas no fígado, no rim, e até problemas maiores. Então, é sempre importante procurar sempre um atendimento médico, nutricional, para que você possa ir para o Cláudia, tu caminho me lembrou certo. uma coisa aqui que eu trato muito até na minha vida, a questão, há muito tempo atrás, eu estava conversando e tal, e daí eu tomei consciência disso, até um diálogo com meu filho, que é o especialista que mais sabe ler um exame de sangue é o nutricionista. A gente acha que é o médico, às vezes, né? Claro, tem médicos e médicos. Mas um nutricionista pega um exame de sangue teu e ele consegue identificar questões, às vezes, que o médico não entra a fundo, né? Então, acho que essa questão de se fazer os exames... beleza, não tenho todo o recurso, mas o exame básico de sangue, né? Que ali já dá para ler um monte de coisa e entender mais de nós como indivíduos, né? Claro, com um especialista, eu acho que isso é muito importante. Então, vamos lá, dica, não deixe para segunda. Outra dica, né? Olhe como é que você tá, não defina padrões sem entender como é que seu organismo está funcionando. O que mais que a gente pode falar? Fuja de fake news. Nossa, o que mais tem? Dieta da Dieta do lua, ovo. mediterrânea. Gente, foge disso. O que a gente sempre fala, né? Você tem que mudar o seu estilo. As dietas, quando elas são muito restritivas, elas acabam, às vezes, quando você volta, você acaba, muitas vezes, tendo mais peso do que antes. E aí, mais ansiedade, enfim. Pode causar transtornos alimentares bem graves. Sim. Então, é bem perigoso, assim, a gente começar... Vou cortar tudo. Eu não vou mais comer pão, não vou mais comer chocolate, não vou sair mais de casa. Não. É um passo de cada vez, né? Devagar. Eu acho que eu acho que essa é a grande questão, né? Vocês viram que eu entendi que a gente pode estudar. Eu acho que para a gente fugir de fake news, a gente precisa estudar. Então, a gente pode ter um bom livro. mas eu não tenho dinheiro para comprar um bom livro. A gente tem hoje na internet cientistas falando, né? Então, eu acho que a gente pode se aprofundar mais e não ficar no superficial, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa realmente aprofundar esse olhar para a gente mesmo, entender como a gente tá, tal, e saúde começa por isso, né? Quando a gente fala, então, do conceito bem-estar, a gente pode falar da saúde mental. Quais seriam as tuas 3 dicas, assim, básicas para que a gente tenha uma melhor saúde mental? 3 dicas. Saúde mental. Bom, tem muita questão, como mencionei, né? Como a gente vive nesse mundo caótico. Então, é bem importante você saber o momento de parar, né? Paradas. Isso. A alimentação, porque é fundamental, né? E o esporte, o exercício físico. Gente, saúde mental, 3 dicas da Cláudia. Paradas, alimentação e esporte. Isso aí. Ana, 3 dicas tuas para a gente ter uma melhor saúde, né? Com relação à nossa mente. Eu acho que, primeiramente, o espiritual. A gente precisa estar alinhado com o nosso espiritual. Não é questão de religião, mas, tipo, a gente
ter esse momento e entender o espiritual que a gente está vivendo, então eu acho que é muito importante. A alimentação, não tem como, realmente é o que mais conta, assim. E o esporte, né? O esporte muda a vida de todo mundo. Gente, é o esporte, segunda vez, né? Então, esporte, olhar para essa questão espiritual, né? E daí tem a ver com a nossa energia, Isso. com, enfim, a nossa missão e tudo mais. E o outro foi a alimentação. Mais uma vez, a alimentação. Eu vou dar também 3 dicas para a saúde mental. Primeiro, eu também falaria sobre o silêncio, né? Essa conexão com o que as pessoas acham que é enlouquecedor, mas é no vazio que a gente pode se encontrar. Segundo, que eu daria de dica para a saúde mental é que a gente possa se permitir viver experiências, porque às vezes para que a gente possa encontrar e revisitar traumas, encontrar sentido, precisa ser pela experiência e não pela consciência. Eu acho que a experiência desperta a consciência. Enfim, as minhas viagens, né? E terceiro que eu daria é para a saúde mental, a atividade física. Eu também traria isso. E daí, inúmeras atividades físicas, né? Eu gosto bastante, sou praticante, mesmo que às vezes 10 minutinhos, eu pratico yoga. Já faz muitos anos que a yoga está presente na minha vida. Eu pratico outras coisas tantas, depois eu conto mais para vocês. 3 dicas. Não, agora eu vou para uma dica com relação à saúde física. Se hoje, vamos supor, se amanhã as pessoas que estão nos escutando tivessem 10 minutos do dia delas para alguma atividade, qual seria a dica que tu daria? Que atividade essa pessoa poderia... Eu só tenho 10 minutos na minha agenda, Ana, a partir de amanhã. Qual é a atividade que eu poderia fazer em 10 minutos? Caminhada dentro de casa. Caminhada dentro de casa. Então não tem desculpa que tá chovendo, tá, galera? Escutaram o que a Ana falou? Caminhada dentro de E casa. se tem escada, melhor ainda. Escada, né? Meu Deus, gente, na época da pandemia eu também me despertei, né? Porque não tinha academia, não tinha nada, eu não fazia, mas despertei eu precisava movimentar, senão ia enlouquecer. E eu saía pela rua, eu lembro, de madrugada para andar, porque não tinha ninguém, daí não ia ter o problema lá, tal, na questão. E daí, dia de chuva, eu ficava caminhando nos corredores, parecia louca nas escadas. Uma dica sobre atividade física. A pessoa tem 10 minutos só, qual seria? Cara, eu optaria por Zumba. Zumba. Eu acho muito legal. Coloca um vídeo ali no YouTube, já melhora teu autoastral, já faz exercício, já tá tudo certo, nova energia. Eu acho que essa questão que tu trouxe é fundamental, Cláudia. Eu não sou especialista disso, mas eu vou usar eu como experiência. Tu encontrar uma atividade física que te dê prazer, né? Por mais assim, por exemplo, eu tenho que fazer musculação na minha idade. Eu não gosto de musculação, mas eu faço. Mas eu tenho que encontrar outra atividade física, talvez, que me dê prazer. Ou tratar de encontrar o prazer lá naquele... O problema é quando tu gosta de tudo, né? Hã? O problema é quando tu gosta de tudo. Aí é bom, cara, que daí tu faz tudo, né? Mas daí, beleza, eu não gosto disso, mas eu gosto de caminhar na rua. Ou eu gosto de andar de bike, né? Eu acho que a gente precisa encontrar isso. Beleza. Agora eu queria perguntar para vocês relacionamentos saudáveis, relacionamentos interpessoais, que tem a ver com saúde e bem-estar. O que você faz para cultivar relacionamentos saudáveis, Ana? Hoje são com pessoas que realmente são mais nesse mundo. Então, tipo, as pessoas que vivem ao meu redor são pessoas que treinam, são pessoas que se alimentam bem. Lá em casa todo mundo mudou a alimentação. Então, quando eu comecei a mudar, todo mundo começou a comer bem. Então, meu irmão hoje ele treina, meu irmão também é estudante de educação física. A minha mãe, ela tá se alimentando bem, meu pai também. Então, é um ciclo que muda. Uma pessoa muda dentro de casa, todo mundo muda. Não tem, no começo talvez eles ficam, eu não vou comer isso também. Mas vai. Isso é muito legal. Isso sinaliza pra gente o quanto relacionamentos que a gente tem interferem na nossa mudança de hábitos, né? Então, tu começou a se transformar e o que estava ao teu redor começou a se transformar. Muito legal. E tu, Cláudia, o que você faz para ter relacionamentos saudáveis? Então, isso que ela falou também acontece dentro da minha casa, né? Meu esposo, ele era mais difícil, assim, para aceitar essa mudança. Aí eu, como estudo, estava mais fácil, né? Mas aí aos pouquinhos eu vou conseguindo modificar, enfim.
E também a parte social, assim, é muito importante. Então, daí também como eu faço academia, eu faço zumba, tem uma professora que chama a gente para os eventos e tal, então é muito bom. Isso, olha só, gente, por exemplo, se tu quer transformar os teus hábitos, se tu quer ter uma melhor vida, né, mais saúde, não adianta tu se conectar com pessoas que não têm essas práticas. Cada vez tu vai se afastar mais, né? Então, por exemplo, se eu quero começar a fazer exercício físico, eu preciso me conectar com pessoas que já fazem isso. Isso vai ter mais força para mim, né? Se eu quero começar a me alimentar melhor, não dá para mim ficar marcando para ir no né? Marca, não vou falar, mas não dá para mim ficar marcando para ir lá na lanchonete comer fritura todos os dias, né? Então, a gente precisa fazer escolhas e os relacionamentos nos ajudam a fazer as escolhas, né? Então, beleza, então a gente não vai, não que a gente não vá um dia ou outro para balada, mas eu vou querer acordar para ir para uma corrida no domingo. Não é todo mundo dos meus amigos que vão querer. Então, o ideal é que eu me conecte com essas pessoas, né? A gente vai criando o senso de comunidade, que tem a ver com saúde e bem-estar, né? Então, quando a gente faz esses movimentos. Existe um grande movimento agora que está chegando no Brasil, não sei se vocês viram. Eu não sei falar o nome certo, né? Que sou péssima aí nos nomes, em gravar. Mas é um movimento onde, e eu estou bem feliz, porque é um movimento onde as pessoas estão deixando de ir para a balada. A balada não é mais a balada com bebida alcoólica. E as baladas são de dia, com cafés e DJs. Nossa, baladas fortes, amei. assim. Não, gente, é muito legal. Já chegando no Brasil, em São Paulo, tem uns lugares. Tu passa assim, eu vi os vídeos, tu passa nos cafés, assim, a galera, DJ, a galera tomando os cafés diferentes, aquele estilo todo, e não tem bebida alcoólica, né? Então, é possível ser feliz e se divertir através de outro caminho, né? E claro, eu não poderia deixar este episódio acabar sem antes trazer o relato de uma pessoa que fez uma guinada bem importante que eu não sabia, e ele fez uma guinada na vida dele alguns anos atrás. Rodrigo, por favor, venha até aqui agora contar para nós o que você fez. Rapidinho, Rodrigo, vem, conta aqui. As coisas acontecem aqui no Globalcast in the House, é tudo no improviso. Conta pra gente o que tu fez aqui, né, para mudar a tua vida um pouquinho. Bom, eu na pandemia, né, eu engordei 10 quilos, então eu já era bem gordinho, e ainda engordei, né, e aí eu falei em 2021 no começo, eu não posso mais ficar com esse corpo, porque não é pra mim. Aí eu comecei a ir na academia, até minha mãe me deu um tênis pra me incentivar, né, aí fui na academia, meu avô ia comigo, e aí foi um processo aí de 1 ano, que eu emagreci 20 quilos nesse ano, e, né, foi bem difícil, como o doce é o nosso principal refúgio, né? Então, toda hora eu queria comer um doce. Mas a minha avó também me ajudou muito, ela fazia o meu prato bem colorido. Ai, que bonito. E aí foi 20 quilos nesse ano de 2021 e 2022 também continuei. Hoje eu tô um pouquinho menos na academia, mas eu tô indo todo dia não. Tô indo quando dá, né? Porque tem a rotina de trabalho, de ir à faculdade, mas foi um grande processo que me ajudou a me amar mais e me aceitar do jeito que eu sou. Uau! Obrigada! E o açúcar, ele é sempre o vilão, né? Porque foi comigo a mesma coisa. No momento do luto, meu refúgio era o açúcar, era açaí, com as coisas que não deveria, sorvete. Se vocês pararem, gente, estudem o impacto do açúcar dentro do nosso cérebro. Aí a gente entende. Mas é muito legal. Por que eu fiz questão de chamar o Rodrigo aqui, gente? Porque ele, a idade dele e fazer essa transformação, tu também, né? Foi bem nova. Eu acho, assim, muito legal. Porque, às vezes, chega as pessoas mais jovens, quando eu ficar mais velha, eu vou fazer, né? Minha saúde tá boa ainda. Hã? Minha saúde tá boa. Minha saúde tá boa. Mas sabe quando eu olho, assim, vocês jovens fazendo essa transformação, eu digo, cara, olha o que eles estão construindo. O alicerce que vocês estão construindo é muito mais forte. Então, quando vocês chegarem aos 50 anos, olha a potência que vocês serão a nível de saúde, né? Vocês vão poder desfrutar
a vida muito mais, né? A gente não quer a gente não quer ficar mais velho e não poder desfrutar a vida, né? Porque o momento vai chegar. Quando a gente tiver mais velho, a gente vai ter tempo, porque a gente diz que não tem. Mas vai ter tempo de que forma? A gente quer ter tempo de forma saudável, né? Então, nunca é tarde, claro, mas se os jovens que puderem começar antes, comecem, experimentem. Disciplina, né? Atleta, eu acho que os atletas, eles são muito bons com relação à disciplina, né? Vocês são determinados, né? Vocês colocam isso na cabeça e vocês... Acho que a disciplina e constância constroem uma vida melhor, né? Então, a gente tem muito que aprender com relação a isso. Meninas, a gente podia conversar um monte, né? Mas vamos conversar mais. Eu até acho que vale a pena depois a gente pensar em um movimento, até lá dentro da empresa, onde a gente vai sentar para conversar um pouquinho, né? Estudar, a gente precisa estudar. A gente estuda tanta coisa, mas a gente precisa estudar. É muito gostoso, né? Tu que tá nesse caminho, é muito gostoso estudar sobre saúde. A gente descobre coisas... falam, né? Mas eu acho que o conhecimento, ele transforma, né? Ele é o caminho. Às vezes a gente fala as coisas e não conhece o que deveria, né? E tem mais um livrinho aqui, gente, que é o Comer para Não Morrer, né? Então, se liguem. Mas a gente tem muita coisa, eu acho que a gente pode continuar aí, vários diálogos, né? Vamos, ao invés de a gente conversar sobre outras tantas coisas, vamos falar do que faz bem para a nossa saúde. E daí eu queria pedir para vocês, né, uma mensagem final aí. A gente podia até... Eu quero que vocês escolham quais são as palavras que vocês querem deixar aqui para essa galera aí que tá escutando a gente, né? E que possa talvez ajudar ou talvez inspirar. Enfim, é isso. Acho que se quem ainda não entrou para esse mundo, o momento é agora. É como você falou, quanto mais tempo isso é prorrogado, isso acaba às vezes tendo... Lá na frente você vai descobrir, às vezes, alguma doença, você pode tratar agora, você vai prevenir para que ela não aconteça. Então, é fundamental e cuidar da parte de um equilíbrio, de uma forma em geral, como a gente falou. Não cuidar somente da alimentação, mas de uma forma em geral, como tudo que foi falado aqui. E o conhecimento também, como você falou também, é muito importante, porque, como eu mencionei, tem muita fake news, né? Muita gente... até às vezes de rede social mesmo, que você acha que você está vendo ali que é uma nutricionista formada, muitas vezes não é. Uhum. Então, assim, tem que ter muito cuidado Uhum. com tudo que vê, escuta. Por isso o estudo, né? Aprofundar, ver dados e tudo mais. Qual é a sua mensagem? Não desista, porque muita gente começa e daí olha assim, mas não tá dando certo. E daí para. Não, calma. Respira, vai com calma que tu vai chegar lá. Tu vai chegar nos teus objetivos. E como o Rodrigo falou, às vezes você não tá no momento que dá pra ir todos os dias. Que dá pra fazer todos os dias. Eu já tive nesse momento, eu fazia faculdade. Então, quando eu tava fazendo faculdade, não tinha como ir no Muay Thai à noite. Porque eu tinha que estudar. Uhum. Então, são prioridades, são momentos da vida. Mas não desista, encaixa no seu momento. Viva o seu momento. Que vai dar certo também. É isso aí. Gente, esses são os recados aí das meninas, né? E nós, como pessoas, né? Todos nós temos as nossas fases, temos os nossos problemas, mas a gente sempre pode encontrar um caminho aí para que a gente possa se cuidar um pouquinho, né? Mesmo diante de cenários, às vezes, 5 minutos em silêncio não fazem mal. Uma esticada logo depois que você acorda, uma espreguiçada no seu corpo, na sua coluna, também não fazem mal, né? Um ovinho cozido pode fazer muito bem. E às vezes a gente, né, acha que precisa de mágicas para alimentação. Claro, também não poderia deixar de falar, né, os nossos pensamentos. Então, agradecer, né? Ter a prática da gratidão, trazer pensamentos positivos para a nossa mente, também é saúde, né? Então, é isso que a gente tem aí de recado para deixar. Procure o seu caminho, encontre ele, um degrau de cada vez, está tudo certo, né? Mas o que você faz hoje constrói quem você será no futuro, né? Se você quer, depois dos 70, caminhar num parque, conversar com seus netos, talvez brincar, olha, eu pensando nos netos, mas brincar com seus netos, ou estar sozinho mesmo, mas passear, né?
andar numa trilha, andar numa praia, enfim, cuide de você para que você possa ter esse corpo em funcionamento, né? E daí de forma sistêmica, né? Corpo, mente e espírito. Somos isso tudo. Valeu, galera. Valeu, galera. Então, a gente se encontra no próximo e aproveitem bastante. Ana, Cláudia, muito obrigada pela contribuição. A gente tem muito que aprender com vocês. Vocês são exemplos. Aí, Rodrigo também. Vocês são exemplos de pessoas que realmente transformam, se cuidam, né? Estão no processo e nos trouxeram assim, não é mágica, né? É possível um dia de cada vez fazendo, cuidando de si. E muito obrigada por esse momento. Foi um presente. Eu que agradeço. Até a próxima, galera!